Bom dia, irmãos. Agradecemos pelas orações quanto à nossa família. Essa semana foi interessante. Quarta-feira de manhã eu levei lá no hospital. Ela estava com dores abdominais. Aí na quinta e sexta-feira eu levei Liz no hospital. Ontem de noite terminou o culto da mocidade aqui. Minha mãe ligou dizendo que a Mó estava vomitando em casa. Aí vomitou 2 vezes, dormiu bem à noite. Liz, de madrugada, acordou dizendo que estava com dor na barriga. E hoje pela manhã, levei a Mois para mamar bem, estava tudo bem. Parecia que só lá estava meio quebrada da noite. Mas estava lá estudando e a Mois do meu lado e de repente começou a subir um mau cheiro, né? Já tinha colocado o lixo fora. A Mois tinha feito cocô e era um cocô bem feio assim, né? Uma diarreia mesmo. Ele quase tomou um banho de tanto cocô que ele tinha feito. Aí, depois que cheguei quase assim em cima da hora, né? Acho que faltavam uns 2 ou 3 minutos para iniciar. Mas continue a orar por nós. Bem possível que seja reflexo da virose, né? Que está rodando aí. Começou em Liz, foi em Amós. Possível que os pais também peguem, né? São os próximos na linha de adoecer. Mas pela graça de Deus, hoje estamos para continuar nossos estudos. É por isso que o pastor Almir também e a irmã Vanusa não estão aqui, né? Minha mãe foi embora hoje pela manhã cedo e eles ficaram dando um auxílio lá. Hoje nós vamos dar sequência às nossas lições dentro dessa série, a Bíblia, o livro que nós amamos. E hoje nós queremos pensar sobre os símbolos da Bíblia. Nós não vamos estudar necessariamente como entender ou interpretar os símbolos bíblicos. Mas o que nós vamos estudar nesta manhã é sobre o que ou a que a Bíblia é comparada. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o texto bíblico, a que ela se compara. Semana passada nós vimos a Bíblia como nossa alimentação e vimos várias comparações do texto bíblico para com nossas vidas. E hoje nós queremos pensar nos símbolos. Mas antes disso, temos aí... Quantos conhecem essa música? Só eu que conheci isso na época de Junior. Conhece, não? Podia botar você para tocar de... esse é um corinho para crianças e está lá no livro Cânticos para a Salvação. Acho que é mais ou menos assim o nome do livro da APEC. E o título desse corinho é o Livro dos Livros. E esse corinho, eu comecei a estudar essa lição, me veio logo à mente, porque ele trata exatamente a Bíblia dentro dos vários símbolos que nós vamos estudar nessa manhã. Então eu vou cantar para os irmãos, e se você lembrar, você pode acompanhar comigo. Vamos cantá-lo novamente ao final da nossa EBD. A Bíblia é qual martelo pra rocha despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. É espada de 2 gumes, é um espelho pra eu me ver. A Santa Bíblia assim será pra mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim para a mim se eu a ler. Então perceba que o pequeno coro nos ajuda a perceber aquilo que a Bíblia é para nós e também aquilo que a Bíblia faz em nós. A primeira estrofe,
A Bíblia é qual martelo, lâmpada e espada. E à luz dessas comparações, ali não é tochas, é rochas, para rochas despedaçar, luz que me vai guiar e um espelho para eu me ver. A Bíblia funciona para mim se eu a leio dessa forma. Ela será martelo, ela será lâmpada e ela será uma espada. A Bíblia também fará algo em minha vida. A Bíblia é como semente, é como leite e carne e é como água. E à luz disso, veja a semente que nasce no coração, que nutre aos que aceitam a salvação e faz o mal desaparecer. A Bíblia funcionará dessa forma se eu a ler. Agora, se eu não leio, ela nem será martelo, nem lâmpada, nem espada para mim, muito menos fará brotar ou desenvolver salvação, nutrir e fazer o mal desaparecer. Por isso que estamos estudando essa série em bibliologia, porque precisamos, irmãos, lembrar da importância das Escrituras. Nós não somente fomos salvos para desfrutarmos do céu e sermos libertos do inferno, mas nós fomos salvos para crescer. Falamos na semana passada, o novo nascimento implica um crescimento, e o crescimento só vem por meio da Bíblia. Por isso a importância de nós pensarmos com seriedade em como estamos tratando as Escrituras. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude, a partir dessa lição, pensarmos com mais seriedade e também tendo em vista o que já estudamos com respeito às Escrituras. Senhor Deus, estamos alegres porque podemos estar na casa do Senhor e sim, é um momento de regozijo. Como o salmista nos lembra, alegria quando alguém nos convida a essa adoração congregacional. Nosso coração deve estar cheio de júbilo porque temos esse privilégio. Sim, nós temos outras preocupações e anseios, talvez para questões da semana, já temos refletido e pensado, e isso às vezes tenta roubar os nossos corações desse tempo tão importante, mas nós rogamos e por meio do Teu Espírito Santo nós possamos estar com atenções centradas na palavra do Senhor e a partir disso, Pai, nós possamos compreender o ensino bíblico e em especial nós possamos refletir e meditar sobre como as Escrituras devem ser para nós e o que elas fazem em nós à medida que nós a lemos. Rogamos ao Senhor teu auxílio e assim nós oramos para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Se vamos estudar sobre os símbolos da Bíblia, logo a primeira pergunta é: o que é um símbolo? Referência. Algo parecido com? E dentro dessa comparação com a logomarca representa alguma coisa, né? Algo que representa. Referência. A gente pode ter outras palavras que não iniciam com R, né? Referência, representa, o que mais? Vocês estão quase montando esboço homilético, né? Procurando simetria até no início das palavras. Geralmente representa o quê? Algo que está ausente, né? Traz a imagem ou lembrança de algo que ou está ausente ou muitas vezes abstrato, nós não podemos tocar e aquele símbolo nos ajuda a pensar algo. Sim, envolve essa questão de crença em algo, né?
de fé. Vamos pensar na definição que temos aí no slide. É aquilo que por um princípio de analogia representa ou substitui outra coisa. Aquilo que por natureza evoca, representa ou substitui num determinado contexto algo abstrato ou ausente. Então observe que essa definição nos ajuda a pensar que o símbolo funciona a partir de uma analogia. E essa analogia ela é expressa dentro de um contexto. Portanto, você não pode pegar uma determinada analogia, isso simboliza isso, e tentar colocar em outro contexto, porque estará fora de contexto. As pessoas não entenderão. Isso acontece muito quando você é de um país e conhece uma pessoa de outro país e de repente ela trata de um símbolo do seu país. Você não sabe o que significa. Isso para você não tem valor nenhum, mas para aquela pessoa é de fato algo muito importante. Um símbolo que nós usamos, pelo menos aqueles que são casados ou estão prestes a casar, a aliança, o anel. Esse símbolo representa o quê? União, respeito, e se nós pensarmos o anel, que nós chamamos de aliança, né? A palavra aliança por si só nos lembra de dois níveis de aliança. É uma aliança firmada entre dois diante de Deus, e Deus não é palpável. Então a aliança, o anel, deve me lembrar que eu fiz uma aliança com Deus. E tem outro nível da aliança, que é a aliança com o cônjuge. Então, quando o cônjuge não está presente, o anel representa ele. Uma pessoa sabe, quando eu ando na rua e vê, é casado, né? Claro, hoje, casado com quem, aí é o reticências dessa história, né? Ontem, na Semana Live me falou, e ontem eu vi a matéria, um famoso aí, dizendo que agora é apaixonado pela natureza, né? É aquilo que nós não, que é denominado lá fora de ecossexual, se atrai pela natureza. Já pensou, irmãos? Onde nós estamos chegando, né? É um contexto deplorável. Mas os símbolos nos ajudam a pensar nisso. Você vê determinada imagem e você lembra de algo que aquela imagem representa. Veja comigo alguns símbolos. Isso lembra você de quê? Justiça. A justiça não é representada pela balança digital, né? A justiça é representada pela balança de pratos. E você não pode ter dois pesos e duas medidas. Você deve realmente ter igualdade naquilo que está em um lado da balança e o produto que está sendo comparado àquela balança. Segundo símbolo, alguém sabe o que isso significa? Ordem e progresso. Mas, próximo semestre, os meus alunos de administração do departamento eclesiástico vão aprender isso se não souberem. No Brasil, pela Constituição Federal, nós temos 4 símbolos que representam a nação. E por isso que esses símbolos eles não podem ser violados, vilipendiados, zombados. Os símbolos são a bandeira do Brasil, e dentro da Constituição Federal nós temos uma lei que estabelece a forma que a bandeira deve ser exposta. Carregada, ela não pode tocar o solo, sobre o caixão de quem ela pode ser estendida, se ela é hasteada à noite, ela precisa ser iluminada, porque o pavilhão nacional não pode ficar escuro. Se ela não é iluminada, ela precisa ser baixada, guardada. Quando ela está desfiando, ela precisa ser incinerada. Então perceba, hoje nós quase não lembramos da bandeira do Brasil, mas eu vi até que tem no Senado 2 senadores, eu não lembro quem são, mas que estão tentando retomar a ideia de organização moral e cívica, né? Eu esqueço como era o nome da matéria, que falava sobre isso, sobre como você ser alguém
que conhece pelo menos os símbolos da sua pátria. Então a bandeira precisa ser hasteada todos os dias em repartições públicas e tivemos, uma vez que estávamos em Brasília, tivemos a oportunidade de ver, eu não lembro se o presidente era Temer ou ainda era na época de Dilma, não lembro, mas os oficiais do Exército tinham lá do Palácio da Alvorada, né, residência oficial do presidente, eles vêm andando, marchando, é uma cerimônia. Chegam de frente para a bandeira, tocam uma determinada melodia, não sei qual é, eles saudam a bandeira, depois descem, fecham a bandeira, depois colocam uma nova bandeira, hasteiam, tudo isso. É interessante. As escolas deveriam fazer isso semanalmente, pela lei, e infelizmente nós não temos isso. O segundo símbolo é o brasão de armas, e você vê, geralmente tem uma proclamação do presidente, alguma coisa assim, essa bandeira está ao fundo, porque representa, isso deve estar presente no Ministério da Defesa, isso inclui nas divisões desse ministério, deve estar presente nos órgãos oficiais e sim representa as armas do país. Nós temos ramos de café, essa parte brilhosa atrás, esse escudo representa a riqueza, o ouro, uma espada e a data embaixo de quando a República foi fundada. Aqui nós temos o selo que marca os documentos oficiais e lá no final o hino nacional e que representa também o Brasil. A lei diz que o hino deve ser executado em determinada forma. Infelizmente nós vemos o hino muitas vezes sendo cantado sem nenhuma relação com o que está na partitura, e claro, isso é outra discussão. Próximo símbolo, ou símbolos. O que isso lembra você? O peixe. Não é pescaria, certo? Envolve um pouco de pescaria, mas... Esse é um símbolo que foi usado pelos primeiros crentes, especialmente na época da perseguição da igreja, para marcar ou comunicar-se com os crentes perseguidos. Então, você encontrava alguém, você desenhava o peixe em solo ou em uma determinada parede, e isso marcava que você era um cristão. Próximo símbolo, alguém sabe? Islamismo. Aqui nós temos a lua e a estrela que expressam ou simbolizam a religião islâmica. E o próximo, acho que vocês vão saber, o judaísmo, né? Nós temos essa estrela de Davi na bandeira de Israel e esse símbolo resume ou traz à nossa mente a imagem do judaísmo. Então, quando nós estudamos a Bíblia, descobrimos que ela é simbolizada por muitas figuras e cada uma dessas figuras tem uma poderosa ação, ou retrata uma poderosa ação da palavra de Deus sobre nossas vidas. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esses símbolos. Primeira categoria dos símbolos que nós vamos ver relaciona-se ao ministério revelador da palavra de Deus. E a Bíblia, nessa questão de revelar algo, ela é tratada como uma semente. Cantamos, né? A Bíblia é qual semente que nasce do coração. Vamos em dois textos, e eu vou pedir a ajuda dos irmãos para 1 Pedro 1:23 e Lucas capítulo 8, versículo 11. 1 Pedro 1:23 e Lucas 8:11. Lucas 8:11. Então é muito claro nos dois textos que a semente a que os autores bíblicos se referem, e geralmente dentro desse contexto, a semente é a palavra de Deus que germina e produz vida, tendo nela o potencial de vida eterna. A semente da palavra de Deus, ao ser germinada no coração de alguém, produz fruto não somente para essa vida, mas também para a vida
por vir. E o contexto de Lucas capítulo 8, eu peço aos irmãos, aqueles que não foram a Lucas, abram suas Bíblias lá, no texto que o irmão Eliel fez a leitura. O contexto de Lucas capítulo 8 é interessante, porque Jesus explicou a parábola do semeador aos seus discípulos. Veja no versículo 11 que nós lemos, que Jesus diz claramente que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. As palavras que estavam sendo pregadas por Jesus eram as mesmas palavras pregadas por João Batista, uma mensagem de arrependimento, de confissão de pecados. A resposta do povo que era requerido dele, a responsabilidade do povo era que eles recebessem a palavra. Eu quero que vocês entendam isso. Nós temos a mesma palavra pregada entre João e Jesus. É claro que a mensagem depois de Jesus tem um direcionamento para a sua morte e posteriormente sua ressurreição, que João falou, mas não sabia os detalhes, porque João falou, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para apontar para Jesus e dizer que ele é o Cordeiro de Deus, significa dizer que esse Cordeiro, dentro do contexto e mentalidade judaica, precisa morrer. O Cordeiro só expiava no Antigo Testamento se houvesse morte, o sangue derramado. Hebreus nos lembra dessa realidade. Então, a mesma palavra pregada por João e Jesus, e nós vemos João chamando o povo ao arrependimento, confissão de pecados, Jesus de igual modo, a responsabilidade do povo, ouvir a palavra. E quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, ele não fala sobre 4 tipos de semeador. Ele fala, um semeador saiu a semear. Ele não fala sobre 4 tipos de sementes. Ele fala só sobre uma semente, e essa semente, explicada pelo próprio Jesus, é a palavra de Deus. Mas ele fala sobre 4 tipos de solos. E os 4 solos parecem expressar 4 tipos de pessoas que reagem ou que de algum modo têm contato com a palavra, com a semente, mas em alguns casos rejeitam, em outros casos recebem a palavra. Devemos ressaltar que os 4 tipos de solo na parábola receberam a mesma semente. Não foram sementes diferentes. Então a culpa de em um determinado contexto a semente não germinar, não é porque a semente era ruim, mas era porque o solo tinha determinado problema. E vamos observar versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Essa é a terra batida, a estrada, o solo à beira do caminho, aquele solo que é pisado, que as carruagens passavam, e era um solo compactado. Não tem como você plantar em solo compactado, porque você joga a semente não penetra, logo a semente ou vai ser comida pelos pássaros, ou simplesmente ela vai secar e fica lá no próprio solo. Jesus usa essa imagem para mostrar que este tipo de solo retrata as pessoas que têm grande dificuldade de absorver a semente da palavra de Deus. Esqueci, você pode passar aí, tem isso. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são indiferentes quanto à salvação. Elas ouvem, mas não acreditam em nada, e a incredulidade, além de estar relacionada ao próprio coração, também, nas palavras de Jesus, expressa-se como uma ação de Satanás. Você já teve aquela experiência de conversar com uma pessoa e parece que ela está caminhando com você, ouvindo a palavra, você está explicando, está discipulando, não sei, evangelizando essa pessoa, e você vai chegar um momento, parece que ela vai se converter. E de repente, está lá no outro dia, você vê uma postagem da pessoa, está lá no mundão. Como é que pode? Parecia que estava entendendo e foi embora. Satanás rouba a semente, aquilo que até poderia germinar é tirada do seu coração, de modo que essa pessoa não possa entender. E é claro o texto nas palavras de Jesus, para não suceder que, crendo, sejam
salvos. Nesse contexto é muito claro, não há salvação. A gente não pode classificar essa pessoa como alguém que recebeu a palavra e perdeu a salvação. Sabemos que salvação não se perde e não é isso também que Jesus está falando aqui. O segundo terreno é o terreno rochoso. E nesse contexto, Jesus fala que a semente jogada pelo semeador, além de cair na terra batida, ela caiu entre as pedras. Ou um terreno que nós temos uma fina camada de areia e por baixo muitas pedras. E este terreno, nas palavras de Jesus, versículo 13, a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aqui nós podemos pensar naquele tipo de pessoa que tem uma atração imediata ao Evangelho, à palavra pregada, mas porque ele é superficial, não está pronto para pagar o preço que o Evangelho exige. O segundo grupo são aqueles que ouvem, que se alegram, mas não se apegam à verdade da mensagem porque não tem raiz. Aqui devemos ressaltar também que, mesmo que o Senhor fale que essas pessoas receberam com alegria a palavra, não implica dizer que essas pessoas que acreditaram por algum tempo e depois se afastaram, significa que elas são pessoas salvas. É necessário reconhecer que existem pessoas, sim, que recebem a palavra, convivem sua vida dentro da igreja, são pessoas crentes e por algum motivo elas se afastam dos caminhos do Senhor e entendem o Evangelho, sabem da sua responsabilidade e, mesmo não estando na igreja, que seria o ideal, são pessoas salvas, depositaram sua fé em Jesus. Jesus não está falando desse tipo de pessoa, daquele crente que se afasta, está falando de alguém que abraça o Evangelho com muita avidez e no mesmo tempo que abraça, ou com a mesma empolgação que abraça, deixa. É como aquele foguetão, né? Sobe rápido e desce rápido ao mesmo tempo. São pessoas que rejeitam quando as coisas ficam difíceis. São pessoas que não podem ser ditas que perderam a salvação, porque elas não tinham salvação, elas não tinham nada a perder, na verdade. Então, lembre disso, né? E quando eu falo faço essa diferença de crentes reais que por algum motivo hoje se encontram fora da igreja, e esse grupo de pessoas, é porque aqui nós temos pessoas que não tiveram uma vida cristã. Jesus é bem claro, né? São pessoas que pela empolgação abraçam e quando as coisas apertam, elas fogem. Eu lembro lá na nossa igreja em Mossoró, teve um momento, eu não sei se já falei isso aqui na igreja, quando a gente vai ficando mais velho, né? Aí vai esquecendo se falou já algumas coisas dentro do contexto da igreja. Mas nós tivemos um domingo que ficou marcado como a ola do amém. Você já viu no estádio o pessoal fazendo ola, né? Que é uma onda, né? Esse domingo foi caracterizado assim porque eu era JV ainda nessa época e tinha mais uns 6, talvez, jovens vencedores que estavam frequentando nossa igreja. E nesse domingo, parece que esses 6 combinaram, né? Um levanta a mão e na sequência nós vamos levantando, né? E aí um levantou e o pastor, amém, 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 amém. Parecia uma ola, né? Irmãos, desses 6 só 2 ficaram. É esse contexto aqui. Eles foram, talvez abraçaram a fé por algum motivo que não era o verdadeiro, não era Jesus. E aí, quando as coisas apertam, vão para o mundo. Então, essas pessoas que eu conheço, da minha idade, foram pessoas do meu tempo e até hoje alguns deles ainda vejo nas redes sociais, são pessoas que estão aí, sua vida no mundo, vivendo todos os prazeres que o mundo pode oferecer. Então, não são pessoas que perderam salvação, porque salvação não se perde. São pessoas que nunca foram salvas, professaram fé,
abraçaram com alegria, mas na mesma intensidade que abraçaram, deixaram a fé. O terceiro tipo de terreno é o terreno espinhoso. E esse terreno, se você pode ver versículo 14, a que caiu entre espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui nós pensamos em um grupo de pessoas que recebem a semente da palavra de Deus, mas infelizmente o seu coração é sufocado pela fascinação do mundo. E há uma certa divergência entre os comentaristas, aqueles que interpretam a parábola do semeador, se esse grupo de pessoas são pessoas salvas ou não. O meu entendimento é que não são. O meu entendimento são pessoas que amaram mais as riquezas do que a Deus. São pessoas onde o seu interesse, e se nós pensarmos só dentro do contexto dos evangelhos, Jesus falou sobre as riquezas muito. E no Sermão do Monte, Jesus disse: você não pode ter dois senhores. Ou você vai servir a um e aborrecer o outro, ou você aborrece esse, serve a esse e aborrece aquele. Então, alguém que deixa Deus por causa da fascinação do mundo é porque há um coração dividido. Isso. É uma pessoa que abraçou, como Jesus diz, mas quando ele vislumbrou outras questões, nós vamos já pensar em um exemplo bíblico. Seus olhos brilharam por aquilo. Lá estava o coração dele não estava em Jesus, no céu e nas riquezas celestiais. São pessoas que muitas vezes se mostram interessadas pela mensagem, mas que não estão dispostas a colocar o seu coração ou sua devoção a Jesus, porque existem outras coisas materiais em sua vista. Por fim, nós vamos já pensar nos grupos que Jesus, em outros contextos, nos ajuda a ver cada um desses solos. Por fim, nós temos a boa terra. A boa terra, descrita por Jesus, versículo 15, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança, recebem bem a semente da palavra de Deus e há uma produção de fruto para o Senhor. Eles dão frutos espirituais, sendo uma evidência da sua salvação e, consequentemente, da qualidade da sua vida espiritual. Aqui mostra que o coração dessas pessoas foi transformado. Antes se davam frutos que não glorificavam a Deus, agora nós vemos frutos que glorificam ao Senhor. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu e você podemos ver alguns grupos de pessoas que Jesus, dentro do seu ministério, conversava e que expressavam cada um desses solos. Por exemplo, pensando no solo 1, eu acho que eu não coloquei, Yuri, isso. Você pode colocar a foto da sementezinha aí brotando. Isso é só uma pergunta de aplicação final. O grupo 1, que seria o grupo da terra abatida, o solo duro, a semente não germinou. Os fariseus se aplicam nesse grupo de pessoas, nesse tipo de solo, porque eles viram os sinais, eles ouviram a mensagem, mas eles se recusaram a aceitar. Ao ponto de Jesus fazer uma única pergunta e eles disserem: se a gente responder, a gente coloca uma sinuca de bico. Eles perguntam para Jesus algo e Jesus diz: olha, eu vou fazer só uma pergunta para vocês e se vocês responderem, eu respondo. João Batista, profeta ou impostor? Se eu disser que era profeta, o povo vai dizer: por que não ouviram a mensagem dele? Se dissermos que ele é impostor, o povo vai se voltar contra nós, porque o povo tributava a João que era profeta. Simplesmente ficaram em silêncio e Jesus assim não respondeu às palavras deles. Eles tinham todas as evidências, mas rejeitaram. É por isso que Jesus disse que eles são inculpáveis, ou culpáveis, melhor dizendo. Eles não
eles são indesculpáveis. Não existe a desculpa para o contexto judeu dos dias de Jesus. E em Mateus 23, Jesus diz: Corazim, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra, perversidade, irmãos lá, se eles tivessem os mesmos sinais que vocês estão tendo, eles teriam se arrependido. Imagina a rejeição e o problema de rejeitar a palavra de Deus. No segundo solo, nós podemos pensar naquelas pessoas que por algum motivo apoiaram Jesus por causa dos seus milagres, por causa das curas, por causa da alimentação, mas eles se recusaram a permanecer com sua mensagem. Se você abrir em João capítulo 6, você poderá ver isso. João 6:6. Ou 6:66, desculpe. À vista disso, aqui é o contexto da multiplicação dos pães, e aí os discípulos, os fariseus começam a questionar. Jesus disse que é o pão que desceu do céu. Há muita pressão aqui. 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos, pessoas que seguiam Jesus, o abandonaram e já não andavam com ele. Comeram dos pães, viram os sinais, ouviram a mensagem, foram pressionados pelos fariseus, líderes religiosos, abandonaram Jesus. Outros, pensando no terceiro tipo de solo, aquele que cresce entre os espinhos ou é sufocado pelos espinhos, se encaixa aqui o homem rico. Lembra? Lucas capítulo 18, não precisa você abrir lá. Ele estava interessado em Jesus, ele foi até Jesus, bom mestre, e com sinceridade disse: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Jesus cita: tudo isso tenho feito desde a mocidade. Observe, parece ser uma pessoa com desejo por Jesus. Ele está interessado no que Jesus tem para dizer. Tenho feito isso. E aí Jesus diz: ele caiu exatamente. Eu preciso mostrar o coração dele. Então, vai, vende tudo o que tem e me segue. Onde estava o coração dele? Nas coisas, nas riquezas. Uhum. Geralmente nós somos inclinados a isso, né? Desde pequeno nós esperamos o presente, não entendendo que presente é algo sem merecimento. Nós esperamos o presente porque somos ensinados que se merecer, você vai ganhar o presente. Mas presente, você dar algo, graça, não envolve merecimento. Eu posso recompensar. Você fez isso, você vai receber sua recompensa. Eu posso pagar o salário. Você fez assim, vai receber o salário. Mas quando eu dou algo a alguém, presenteio, é sem merecimento. Liz está para completar 5 anos. A amiga dela, a Alice, tem uma bicicleta grande, né? A bicicleta dela foi quando ela ganhou, quando tinha 1 ano, quase não sabia andar. E aí, agora já está andando nela e o joelho quase batendo no guidão, né? Bom, então, uma das coisas que estamos planejando para o aniversário é tentar comprar uma bicicleta maior para ela, né? Mas ela vai pecar até lá, né? Até doente, eu disse a ela: minha filha, você, até doente, né? Expressa sua natureza pecaminosa, né? Poderia
havia uma remissão da natureza pecaminosa nesse momento, mas não tem. Mas o presente não está condicionado a isso. O presente não está condicionado se ela vai ser uma filha boa até lá, porque é presente. Devemos lembrar disso. Nós somos tendenciosos a buscarmos algo diante de Deus por nossos próprios méritos. Nós não conseguimos, não temos méritos nem para sermos salvos e nem depois da salvação para buscarmos favor de Deus. Ah, Senhor, me dá isso porque eu fiz isso. Não, porque até as nossas obras praticadas após a salvação chegam ao Senhor com aroma suave por causa de Jesus. Não é porque nós somos agora salvos bons, melhores, mais perfumados que os outros irmãos. Não. Uhum. Uhum. Isso. O último tipo de solo que nós vimos aqui é o solo da boa, a semente cai e essa semente germina e produz o seu fruto. E aqui claramente são aqueles que seguiram Jesus e foram comprometidos com sua palavra, independente do custo. Se você for para João capítulo 8, desculpe, a Lucas capítulo 8, eu estou em João e Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, na qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mulheres que entenderam, até mesmo Joana, uma mulher da alta sociedade, seguindo Jesus, e quando Jesus estava em viagens distantes, auxiliava com suas posses. E aí nós percebemos que são essas pessoas que seguem e são comprometidas com a palavra do Senhor, apesar do custo que precisam pagar. Irmãos, pense, qual é o efeito da semente da palavra de Deus em minha vida? Se estamos aqui, entendo que nós somos aquela boa terra, onde a semente cai, onde a semente germina e onde a semente frutifica. Estamos nesse processo? Ou estamos ainda como uma pequena plantazinha, mesmo existindo há tanto tempo, mas pequena, sem crescer e sem dar o desenvolvimento, e sem ter o desenvolvimento adequado, sem dar o fruto que deveríamos dar. Isso está em harmonia com aquilo que vimos na semana passada. A alimentação que temos proporcionará esse crescimento e, consequentemente, o fruto. O fruto é o resultado claro do crescimento espiritual. Irmão Josué. Uhum. Sim. Uhum.
Sim. Uhum. A importância não é a quantidade de fruto. Precisamos lembrar disso. Tem pessoas, e na minha jornada de vida cristã, uma das mães na fé que eu tive, assim, que ainda bem que minha mãe não está aqui hoje, né? Mas talvez ela iria concordar comigo. Minha mãe poderia até esquecer de orar por mim, mas essa senhora nunca esqueceu. Eu tenho certeza disso. A irmã Antônia, hoje já falecida, está livre dos seus problemas de saúde, está com o Senhor, mas há uma mãe espiritual. Além das muitas instruções, sou mais velho que os netos dela, mas estou na idade de ainda ser neto dela também. E a gente tratava ela carinhosamente como avó. E dessa senhora, eu tenho certeza, mesmo sendo pastor, eu nunca vou chegar à quantidade de frutos que ela deu. E olha, eu sou pastor, eu prego a palavra todo domingo, e quem sabe aonde essa palavra vai chegar, as pessoas acompanham na transmissão, tudo isso. Mas eu tenho, irmãos, certeza. E ela não teve o mesmo tempo de vida espiritual que eu tive. Ela não foi uma senhora que se converteu quando criança. Eu não sei se Deus vai me dar a mesma quantidade de anos que ela teve, mas eu tenho absoluta certeza que eu não terei os mesmos frutos que ela. E não estou pensando só em pessoas que estão na igreja, mas pessoas que ela conversou. A vida dela era em torno disso, não importa se ela estava doente ou estava boa de saúde, se estava faltando coisas em casa, se estava na abundância, mas ela aproveitava as oportunidades ou para frutificar na vida dos salvos, animando, e era sempre bom ir lá e conversar, ou com os descrentes, morava próximo ao hospital lá, Tarcísio Maia, então sempre tinha contato com pessoas, conversava com essas pessoas e frutificou para a glória do Senhor. O efeito da semente na vida dessa pessoa foi um grande efeito. Não importa se no nosso caso nós também teremos um grande efeito ou uma grande quantidade de frutos. O que é lógico é que tenhamos frutos. Não importa se vai ser só o meu filho. Estou lá evangelizando ele. Não importa se o meu ministério vai ser um ministério de muitos frutos. Vou pregar em uma praça e 100 pessoas vão se converter. Não, se eu ganhar o meu filho, já frutifiquei para aquilo que traria sim satisfação para o meu coração de vê-los crentes, mas também não é porque frutificamos ou temos um fruto, pronto, já estou garantido agora. Já tive um fruto, já foi. O crescimento espiritual nos levará a buscar novos frutos. Sim. Isso. Confiou talentos a uma pessoa, uma quantidade, e isso multiplicou. Sim, bem lembrado. A segunda comparação, eu achei que eu ia terminar essa lição antes do tempo, viu? A segunda comparação que nós... Vai ficar para a próxima semana, vai ser. Que nós vemos no Ministério Revelador da Palavra é a Bíblia como um espelho. Nós cantamos, né? Cadê? É espada de dois gumes, é um espelho para eu me ver. E observe, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1, versículo 19 a 25. Vou chamar o irmão Cairon, o irmão Rony aqui, que agora eles vão expor o texto de... Não, estou brincando. Eles já pregaram esse texto aqui na mocidade. Mas nós não iremos pensar no texto profundamente, mas observar como Tiago se vale de uma figura, versículos 19 a 25, para nos instruir com respeito à importância da palavra de Deus.
Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Tiago até utiliza a ideia de agricultura, né? Uma palavra que é enxertada ou colocada dentro do coração, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, e esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago está nos instruindo, no contexto, Tiago está falando sobre as provações, a partir do versículo 2, e a chave para respondermos às provações e resistir à tentação, em última análise, é a nossa reação à palavra de Deus. Você deve ter alegria ao passar pelas provações, 2 a 12, você deve entender o propósito da provação, deve lembrar que Deus não está sendo um carrasco maltratando você, porque você está sendo provado. Deus é bom e dele procede as boas coisas, incluindo a provação. Agora, quer passar realmente pela provação com fidelidade, você deve reagir de modo correto à palavra de Deus. A receptividade à palavra, a capacidade à resposta e a resignação à palavra são essenciais para o crescimento espiritual. É preciso aceitar o escrito bíblico como palavra de Deus, agir de acordo com ela e cumpri-la. Versículos 19 a 21, Tiago destaca, como nós lemos, a importância de receber a palavra. Sabe estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, isso é, ouvir a palavra, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Mais uma vez, Tiago, à semelhança de Paulo, escreve no sentido de despojar-se e revestir-se, de você tirar algo e colocar algo. Você retira aspectos maldosos da sua vida e você acolhe com mansidão a palavra que lhe foi confiada, a palavra que é poderosa para salvar a sua alma. Agora observe que além de receber a palavra, nós temos responsabilidade para com a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes. Não adianta receber, precisa praticar. A gente lembra dos solos. Não adianta só a semente cair no solo. Ela precisa penetrar, enraizar e crescer. Não adianta receber a palavra, mas é necessário praticar. Devemos responder a ela em obediência ativa. E é interessante a comparação, aí o símbolo que ele utiliza do espelho. Alguém que ouve, mas não pratica, é como uma pessoa, certamente boa parte dos homens aqui dessa igreja, que fizeram hoje pela manhã. Você acordou, tomou banho, se vestiu, passou no espelho, rapidinho, foi embora. Você lembra como estava o seu cabelo quando você acordou? Praticando não esquece. Nós logo esquecemos da nossa aparência anterior. Nós não procuramos, e pelo menos eu não sou assim, né? Eu não vou para o espelho procurar. Ai, rapaz, acordei mais enrugado hoje, olha. Olheira, rapaz. Tem um cabelo branco que está nascendo aqui, ele está insistindo em ficar bem distinto dos demais. Mas a mulher, olha, né? Mulher acorda e Laís sempre diz, né? Tá lá, estamos no banheiro, aí ela, amor, mais um cabelo branco, o que é que eu vou fazer? 30 e poucos anos,
vai embranquecer, né? Isso é sinal da graça de Deus, está vivendo, né? Para alguns, o branco chega mais rápido, para outros, demora mais, mas é importante que nós lembremos da graça de Deus. O homem, na imagem que Tiago utiliza, ele vai para o espelho, ele se esquece da aparência, ele não pode corrigir a sua aparência. É isso que Tiago quer nos mostrar, ele se vê no espelho e logo se esquece. Quando nós pegamos essa imagem e colocamos essa imagem na responsabilidade que temos para com a palavra de Deus, a ideia de Tiago é que eu e você devemos olhar, e isso envolve uma obrigação, um olhar constante para a palavra de Deus, de modo que a palavra sirva como espelho, e ao me ver na palavra, eu posso ser confrontado ou ter minhas imperfeições confrontadas. Você pode ver versículo 25, que nós temos ainda uma ampliação dessa responsabilidade, porque Tiago diz: aquele que considera ou que olha atentamente. O olhar atento e perseverante, com a resposta pronta, é a chave para a força espiritual e maturidade contínua. Tiago está dizendo que eu e você precisamos considerar com seriedade o que Deus traz em sua palavra. A leitura da palavra de Deus revela o que somos e o que podemos ser perante Deus. Você se acha uma pessoa boa, leia a Bíblia. Aí você vai perceber: estou falhando nisso, naquilo outro, preciso corrigir assim, assim. A Bíblia vai servir como espelho. Agora eu não posso também ler pensando no outro. Eu estou lendo, meu filho precisa aprender isso. Aquele irmão lá, assim, mandar uma mensagem para ele e o texto. Como é que ela moldou minha vida em primeiro lugar? É impressionante, irmãos, que quando lemos a palavra de Deus, nós começamos a ver quem somos. Nós somos confrontados com o nosso orgulho, com o nosso pecado, e não há possibilidade de nos escondermos. Nós podemos nos esconder dos outros. Eu boto uma roupa assim, bonita, tomei um banho, ninguém vai ver a podridão do meu pecado. Mas quando eu chego para a Bíblia, tem aqueles holofotes gigantescos que o pessoal usa. Geralmente nós vemos daqui do outro lado, né? Tem alguma festividade, está lá os holofotes, você vê cortando o céu. É como aquele holofote bem pertinho de nós, que chega a nos cegar, ao ponto de não vermos o pecado de mais ninguém, mas só contemplarmos o nosso próprio pecado. Eu e você, quando contemplamos no espelho uma sujeira no nosso rosto, nós queremos removê-la. Quando nós vamos à Bíblia e somos confrontados com a sujeira do nosso pecado, ainda em nosso corpo, nós também podemos removê-la, porque eu e você podemos fazer isso, uma vez que temos a ajuda do Espírito Santo. Somos transformados quando nos aproximamos da palavra de Deus, dia a dia, à imagem de Jesus Cristo. Então, se você se aproxima da Bíblia e ela como espelho revela o seu pecado, e você está olhando atentamente para as Escrituras, deixe-me dizer uma promessa para você. Final do versículo 25. Se você é um operoso praticante, você vai ser bem-aventurado no que realizar. Isso casa com o Salmo 1. O bem-aventurado é aquele que tenta remover laços ímpios, tenta se afastar de um procedimento ímpio, mas ele medita na palavra de Deus. Perseverante. Ele está todo dia, apesar das dificuldades, mas ele está lá. Ele é como uma árvore que sofre com o vento. Ele é como uma árvore que sofre com a pressão da água. Ele é como uma árvore que está em um solo que muitas vezes é encharcado, mas essa árvore tem profundidade. E ela não somente tem profundidade para lhe dar sustentação e firmeza, mas ela tem raízes periféricas que ajudam ela a encontrar água. E no momento certo, dá o fruto. Não são como os pés de algaroba, que temos bastante em Mossoró. Dá uma chuva forte quase nunca, né? Diga-se de passagem. O pé de algaroba tomba. Por quê? Não tem raiz profunda. Os ímpios são daquele jeito. E a algaroba, quando você
queima. Começa a estralar, né? O justo, aquele que está buscando e perseverando na palavra de Deus, ele mantém a firmeza e olha atentamente para esta palavra, sendo bem-aventurado no que realizar. Cairon, pode avisar lá, viu? A loja aqui já apontou 10h35, 10h34, 33 mais ou menos. Só para nós terminarmos o nosso primeiro ponto, eram 3. A Bíblia é como água. Vamos, nesses 3 textos, Efésios 5:26, eu vou pedir a ajuda de 3 irmãos. Efésios 5:26, João 15:3 e o Salmo 119:9. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer, foi a música, um dos versos da música que nós cantamos. Efésios capítulo 5, versículo 26. A imagem é do casamento, né? A apresentação da noiva ao pai. Jesus a purifica pela lavagem da água. Essa imagem é a palavra de Deus. Por meio da palavra, a noiva, a igreja é purificada. João 15:3. Então nós percebemos que o Senhor, instruindo os seus discípulos, mostra para eles que, diferentemente dos fariseus e outros judeus que não estavam crescendo, firmados na videira, os discípulos estavam sendo purificados, limpos, poldados pela palavra que havia sido falada pelo Senhor. Salmo 119, verso 9. Isso. Aí, seguindo, observando, como guardar o caminho puro. Palavra. Observando a palavra de Deus. E observe, irmãos, que ao voltarmos para a palavra de Deus, atentamente prezarmos por ela, a palavra como um manancial, uma torrente constante, um ribeirinho constante de água, vai purificar nossas vidas. De fato, seremos pessoas que estarão mortificando sua velha natureza por meio dessa limpeza da água. Se você abrir sua Bíblia comigo no Salmo 51, você vai ver como Davi, quando pecou com Batseba, ele reconheceu o seu pecado. Ele relata que ele experimentou desta lavagem pela palavra de Deus na sua alma. Salmo 51, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Veja o verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A importância de ser confrontado pela palavra de Deus e olharmos para a palavra de Deus como esse elemento purificador. De repente você se depara com um crente que diz: pastor, estou com dificuldade de manter uma vida santa. O que é que eu preciso fazer? Está claro na Bíblia. Estou com pecados assim, o que é que eu preciso fazer? Geralmente a primeira pergunta que eu faço a essa pessoa é: como está a sua leitura da Bíblia? E em quase todos os casos, não vou dizer todos, mas em quase todos os casos a pessoa vai dizer: pastor, eu estou lendo assim, pronto. Essa resposta já é suficiente para mim. Está falhando na Bíblia. Isso, nós vamos ser, irmãos, é inevitável. Agora, claro, não é ler por ler. Diga-se de passagem. Envolve olhar atentamente para a palavra.
Durante o dia isso está na sua mente, você está refletindo, mastigando aquele ensinamento. Você termina de ler um texto bíblico, você sabe o que leu. É interessante, tem gente que lê a Bíblia e você pergunta, o que é que você leu? O que é que você aprendeu? Não, eu aprendi sobre Davi e Golias. Não, isso é história, né? O que você aprende é a aplicação da história para a sua vida. Quando você lê a Bíblia, pergunte-se a você mesmo, o que é que eu aprendo com essa história? O que é que essa história, esse milagre, essa profecia me ensina para hoje? Eu preciso olhar para a Bíblia e aprender alguma coisa. Me ensina a confiar em Deus. Olha, esse personagem passou por dificuldade, talvez eu vou passar, estou passando, já passei. Preciso manter confiança em Deus. Preciso fazer isso ou aquilo outro. É necessário manter este entendimento. Irmão Vitorino, tinha levantado a mão? Uhum. Uhum. Aham. Isso, nós precisamos fazer isso, esse autoexame, e isso só acontecerá pela palavra de Deus. Não é a ceia que vai fazer isso. É ceia hoje, examine-se. Eita, peraí. Não é a ceia. É a meditação diária. É olhar atentamente, ouvir, procurar praticar. Vamos falhar, vamos, irmãos. Mas dentro disso é nossa responsabilidade. Hoje nós vimos em nosso primeiro grupo aí de símbolos ou de relação que a Bíblia faz consigo mesma, como a Bíblia age em nossas vidas. Esse ministério revelador, a Bíblia como água, a Bíblia como semente, a Bíblia como um espelho que me ajuda a enxergar a minha própria pecaminosidade. Então, que nós possamos, com seriedade, olharmos para a palavra de Deus. Na próxima semana, se assim Deus permitir, nós vamos ver a Bíblia na sua tarefa de convencer o homem e nos convencer do nosso pecado e como o texto bíblico utiliza essas imagens para esta finalidade. Eu vou colocar lá no grupo o desafio. Semana nós temos um desafio duplo, porque semana passada eu não passei, né? Então, já vou colocar no grupo para vocês poderem pesquisar lá. Só mais um aviso, na verdade mais um não, um aviso. A sessão que havia sido adiada de semana passada para essa semana, nós vamos fazer a leitura da ata do mês anterior, relatório financeiro, junto com a sessão de julho, né? Aí vai ficar maio e junho na sessão do mês, segundo fim de semana de julho. Bom dia, irmãos. Hoje Gleice vai dar o relatório. Bom dia. Hoje nós estudamos sobre Jonatas, que ele foi muito diferente do seu pai, que Saul foi desobediente, teimoso e infiel. E Jonatas foi fiel, obediente e confiante. Então, demos continuidade na lição que vimos semana passada sobre
vendo as características de Saul e de Jonatas. Hoje nós vimos as de Jonatas e vimos esse contraste que Gleice falou, essa diferença. E nós tiramos aplicações para as nossas vidas. O quanto, assim como Jonatas ele confiou em Deus, nós precisamos também confiar nele. Nosso versículo vai falar um pouquinho sobre como é que Deus ele enxerga o homem, né? Nós homens conseguimos ver o por fora, mas Deus ele vê o nosso coração. Então, 1 Samuel 16, 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16, 7. Amém. Podem sentar. Na classe dos jovens e adultos, nós estamos estudando sobre alguns símbolos da Bíblia e vamos cantar uma música, talvez algumas das crianças conheçam, que nos ajudou a pensar sobre estes símbolos. Vamos ficar de pé e nós vamos encerrar o nosso tempo de escola dominical cantando. Vamos lá? A Bíblia é qual martelo pra rochas despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai guiar. É espada de 2 gumes, é um espelho pra eu me ver. A Santa Bíblia assim será pra mim se eu a ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Santa Bíblia assim para a mim se eu a ler. Próxima semana vamos cantar novamente, jovens e adultos, e aí ao final cantar encerrando nossa EBD. Vamos orar? Lembrando aos irmãos, 18 horas, nosso culto solene ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo tempo que tivemos de estudo na Escritura e pedimos a Ti que possa nos ajudar a ser fiel e especialmente rogamos que o Senhor também possa fazer com que essa palavra que outrora foi ensinada encontre morada em nossos corações e acima de tudo também possamos praticá-la. Rogamos em favor daqueles enfermos, peço por minha família, que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo de enfermidade, também outros irmãos que porventura não puderam chegar por causa das suas enfermidades, que o Senhor possa estar cuidando e dentro da vontade e tempo do Senhor também trazendo restauração para a sua saúde. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos, Deus abençoe e até às 18 horas.